Você já se perguntou por que algumas pessoas são tão eficazes em tudo que elas fazem? Por que elas têm sucesso em tudo que elas executam? Por quê? Por que será? Quais são os segredos delas? E é por isso que nós vamos falar desse livro, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E o primeiro hábito, a primeira lição é: seja proativo. E para falar sobre essa lição, o autor do livro fala sobre Viktor Frankl e a sua história do livro Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco e neurologista que viveu uma das experiências mais traumáticas que um ser humano pode enfrentar. Ele foi prisioneiro em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E durante esse tempo, ele perdeu sua esposa, seus pais e muitos outros amigos. E ele escreveu um livro, e em seu livro, o nome do livro é Em Busca de Sentido, Frankl não só descreve as horripilantes condições e tratamentos brutais que os prisioneiros enfrentavam lá, mas também a sua observação sobre a natureza humana, como é que as pessoas se comportavam diante da situação. E ele notou que, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, havia prisioneiros que encontravam maneiras de manter a sua humanidade, ajudando os outros, compartilhando a sua comida ou consolando quem estava morrendo. Mas, por outro lado, haviam aquelas pessoas que se tornavam brutais, traíam seus companheiros ou se tornavam indiferentes ao sofrimento alheio. E Frankl, no seu livro, argumentou que, mesmo em tais circunstâncias, a pessoa ainda tem uma escolha. E ele escreveu o seguinte, abre aspas, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolha da nossa resposta. E em nossa resposta está o nosso crescimento e nossa liberdade. Basicamente o que ele falou foi, você não pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como você reage ao que acontece com você. Basicamente foi isso que ele falou no livro, com outras palavras. E as lições dessa história é a seguinte. Primeiro, liberdade de escolha. Mesmo nas piores circunstâncias, temos a liberdade de escolher como respondemos às situações. Nós não podemos controlar tudo que nos acontece, mas podemos controlar como nós reagimos às situações. E a segunda lição dessa história é a busca por significado. E Frankl acreditava que a busca de sentido para a vida era a principal motivação de ser humano. Mesmo em campos de concentração, ele encontrou o propósito de ajudar os seus colegas prisioneiros e encontrou o significado da sua existência. E a terceira lição é resiliência humana. A capacidade humana de ter resiliência, de superar obstáculos é notável. E Frankl observou que aquelas pessoas que tinham um propósito, um significado para viver, eram mais resilientes. Afinal, eles tinham uma esperança, né? E tinham, né, a maior chance de sobreviver àquela situação. Uma outra lição é a responsabilidade. Porque quando você tem a liberdade de escolha, com isso vem também a responsabilidade. Nós somos responsáveis por nossas ações, atitudes e pelos significados que damos às nossas vidas.